E vamos falar um pouco de corrida, Sim. né, sobre a Selfie Run. Sim. E também vamos comentar aqui sobre a prova que a gente participou há 2 semanas atrás, que foi a prova do Nike 600K, Sim. que hoje é a maior prova de revezamento da América Latina, né? E, enfim, no final desse bloco nós vamos contar algumas novidades. Assunto que não falta aqui, né? Porque todo mundo muito bem disposto. Eu disse liderando, principalmente por quê? Porque você trouxe a oportunidade para Marília, para toda a região, de uma filosofia de vida, não é? Que algumas pessoas já desenvolviam sozinhas, né? Até de uma forma autodidata, assim, né? Já se arriscavam pelos caminhos da corrida, mas você profissionalizou isso. Então você, como empresário, publicitário, uma sólida formação, né? Que eu sei que você tem essa cabeça aberta para buscar essas tendências, né? E aí, às vezes, eu até me pergunto como é que a Selfie Run aconteceu na sua vida, né? Porque de apresentador de TV lá atrás, que você já não fazia... era para falar isso, não, poxa. Depois um dia nós vamos mostrar as imagens. Mas aí, o trabalho todo que você já desenvolve, né? À frente da Interação, e agora essa nova proposta. Como é que foi isso? Olha, aconteceu da seguinte forma. Eu, assim como a maioria do pessoal aqui e das pessoas que correm, comecei a correr como um hobby mesmo, porque ia na academia e corria como um complemento do resto da atividade. Junto com o Bruno, que era o meu personal na época, surgiu a oportunidade de correr a Maratona de Paris no ano passado. Comecei a estudar um pouco mais treinamento de corrida, junto com o Bruno, como funcionava, aí surgiu a ideia da gente montar a Selfie Run. Inicialmente, o foco era para pessoas que já corriam. E conforme foi passando o tempo, a gente foi percebendo que tinha um outro nicho de mercado interessante, que eram os iniciantes. Então, a gente tinha e continua tendo muitos alunos, pessoas que correm, querem entender como é que funciona um treinamento, mas tem muitas pessoas que têm vontade de começar a correr, que têm um grande sonho de começar a correr. E essas pessoas, a probabilidade delas fazerem isso sozinhos e se machucarem é muito grande. O risco é muito alto. Então, a gente entrou exatamente nessa brecha. Porque a gente sabe que mesmo com a Faculdade de Educação Física em Marília, com o número de profissionais, são poucos profissionais formados específicos nessa área de treinamento de corrida. Então a gente entrou nessa área, capacitou profissionais. E é uma equipe multidisciplinar, exato. Isso que é importante, é uma equipe multidisciplinar, tem os personagens, tem nutricionista. Então, assim, a gente montou um híbrido do que já existia em São Paulo. Sim. A gente tentou colocar aqui... tem muitos grupos, exato, né? Mas a gente não conseguiu colocar da maneira que é nas outras cidades, que é por planilha e funciona dessa forma. A gente teve que inventar uma maneira que a cidade aceitasse. Isso é muito legal. E um ano depois, a Selfie fez 1 ano agora em agosto, 1 ano depois, poxa, o trabalho é muito gratificante, o número de pessoas que procuram o nosso serviço, e também o número de provas que a gente acaba participando e abrindo espaço para o pessoal daqui de Marília participar de eventos grandiosos em outras cidades. Um deles, a Nike 600K, que foi uma junção aqui em conjunto com o Paulo Reia, que já corredor, e ele tinha um pedaço da equipe, a Selfie Run entrou com outro pedaço da equipe, a gente uniu as forças e acabamos participando dessa prova entre 20 equipes do país todo. A Selfie Run estava lá. Então hoje eu posso dizer que a Selfie está entre as principais assessorias do país, porque não foi qualquer assessoria que conseguiu entrar nessa prova. Era uma prova muito fechada. E a gente conseguiu, montamos uma equipe e é o pessoal que está aqui hoje. Representando, não é? Vou apresentar todo mundo. Vamos. Paulo Reia aqui do meu lado. Seja bem-vindo, viu? Cirurgião dentista e atleta. Também. Não é? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, Lenisa. Essa ideia, na realidade, partiu da minha filha. Ela resolveu... Ela vai falar já comigo. Ela me enlouqueceu com essa ideia de correr os 600K. Na realidade, eu comecei porque eu estava muito obeso, estava 27 quilos acima do meu peso. Então já estava levando a sério, né? Eu estava necessitando, estava me sentindo mal. Então eu comecei a praticar lentamente e vi resultado. E comecei a participar de provas, viajar bastante. Minha filha começou a participar junto, assim, a princípio só assistindo, e acabou sendo contaminada. Ela e a minha esposa, a Vilma, que está assistindo a gente em casa. E aí ela resolveu participar da Nike 600. A princípio eu achei uma loucura. Uma distância muito longa, 3 dias de competição, correndo intensamente. Você não alivia, dorme muito pouco, se alimenta mal. Tem muita estrutura, né?
muita estrutura, muita logística. O que a Selfie ofereceu para nós foi uma logística impressionante. Foi fundamental a Selfie na nossa equipe. E ela conseguiu, na seletiva da Nike, ela por partes, correndo 5, depois 10 quilômetros, depois a maior quilometragem possível, depois foi para a seletiva em São Caetano do Sul. Lá ela foi selecionada entre 8 meninas sub-25 do país inteiro. Ela conseguiu a seleção, então eu não pude abortar isso, eu tive que levar esse sonho, tive que acompanhar. E aí ela lançou, por que você não participa? Então, como a Nike abriu uma janela de Maresias a Angra, 185 quilômetros, abriu inscrições para todos. E eu conheci o Adriano Cerf, da Nike, uma pessoa muito ponderada, que viu a dificuldade de montar uma equipe. O Marlon da Iguanas e a Juliana da Milk foram fundamentais para que isso ocorresse. Então, ela lançou no Twitter a proposta, apareceram vários pretendentes. Você lançou? Lançou uma proposta, Papai Ram. Tá brincando? Uma campanha para unir corredores, para a gente montar essa equipe para correr o trecho de Maresias Angra. Aí a gente conseguiu uma parte da equipe e o outro restante foi a Selfie que complementou. Aí eu conversei com o Tuti, que sem ele eu não seria capaz de fazer isso. E com a assessoria dele, que ele tem fisioterapeutas, nutricionista, ele também é nutricionista, e tem professores de educação física, uma logística maravilhosa. Ele distribuiu o trecho um por um. Eu trouxe a planilha. Ele fez uma apostila para cada um, personalizada. Ele é uma pessoa fantástica, fantástica. Quem precisar de uma assessoria no interior, eu não conheço. Segurança que transmite, tá vendo? Olha, é importante. E eu falo com convicção porque eu viajo muito. Eu tenho mais de 160 provas em 5 anos. E eu conheci o Tuti, uma logística maravilhosa. E deve ter sido um encontro maravilhoso, né, de a vocês. Gente tem que prever. Não, eu já era amigo do Paulo, assim como então, de outros corredores. Dessas de ideias, né? Assim, mas você tem que ter uma logística, você tem que imaginar tudo que pode acontecer antes de acontecer. Prever. E depois de um certo ponto que você já tem a experiência, o Paulo tem mais do que eu, e na equipe a gente contou com o Javera, que já correu... Fantástico. Quantas maratonas, Paulo? Umas 90 maratonas. Ele já correu mais... Então, assim... A gente contando com essa experiência, prevendo tudo que podia acontecer, a gente se antecipou, organizou a logística de forma que o pessoal pudesse chegar lá e correr. A única preocupação deles era estar lá na hora marcada e correr, só. E a gente saiu de lá muito feliz porque assim, a gente conseguiu fazer exatamente isso. Mas isso envolve, Lenisa, uma alimentação adequada. Planejamento completo, né? Muito, uma hidratação que o Tuti fez maravilhosamente bem. E um gancho do Javera, ele poderia correr o trecho sozinho, porque ele já fez uma prova de 217 quilômetros. Que isso, é assustador, né? Ele é o nosso mestre, inclusive nós homenageamos ele na chegada, ficamos todos escondidos no escuro, esperando ele passar, faltando 200 metros, nós corremos todos juntos e abraçamos ele na chegada. Gostoso, imagina, maravilhoso, assim, né? Só para explicar para quem está assistindo como funciona tudo isso, essa prova da Nike ela larga no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, tá? E ela chega na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. São 3 dias depois, exatos 600 quilômetros depois. Então os atletas eles correm por dia, são equipes, tá? De 12 pessoas, e eles correm por dia, média de 200 quilômetros, em trechos pequenos, divididos de 7 a 8 quilômetros. Então você corre... Vão alternando. Isso, você vai dentro da van o dia todo, tem uma van e um carro de apoio, então enquanto a van pega um atleta que vai chegando, o carro já vai deixando o outro no próximo ponto. Né? Então assim, você corre um trecho às 5 da manhã e depois você vai correr outro trecho às 3 da tarde. Aí você vai correr outro trecho às 7 horas da noite. Então as largadas são entre 4 e 5 da manhã, todos esses 3 dias. Né? E aí você chega 7, 8 horas da noite, já do dia inteiro dentro da van. Né? Porque o estresse. E assim, e é uma prova, apesar que a gente estava conversando aqui, as provas que as pessoas geralmente participam não são competitivas. Sim. Você não vai para ganhar, você vai, é uma satisfação pessoal. Mas essa prova não pode se inscrever profissionais. Então são só amadores. Então são pessoas, óbvio, você tem que se enquadrar dentro de algumas regras que eles colocam pra gente. E dentro disso você monta a equipe.
né? E acaba ficando um pouco competitivo, Claro. porque são pessoas do mesmo nível. E até com a gente mesmo, né? Cada Exato. um com o seu próprio Então, desafio. por mais que você saiba que você tem que correr os 3 dias, no caso da Natália, que fez os 3 dias, não tem como segurar. Você vê a pessoa lá na sua frente, você vai querer buscar, né? Então, e aí dentro desses 3 dias, a Nike abriu para inscrições no segundo dia, tá? Que é o trecho de Maresias até Angra, e foi o trecho que a gente participou. Tá? Então foi uma prova dentro de outra prova, né? E foi fantástico. Imagino, Você quer mostrar, Fá? a união de vocês nisso tudo. Agora o cenário não dá tempo nem de olhar, né, Natália? Hã? Infelizmente não. A gente até tenta dar uma olhadinha assim, mas é muita pressão, muito grande. É olho no relógio. A Natália, ela sofreu pressão por estar na equipe da Nike. A Nike patrocinou tudo para Exigência ela. maior, né? Ela mesmo se cobrava muito porque ela teve uma assessoria muito grande da Nike, ficou em ótimos hotéis, tudo gratuito, recebeu um kit de uniforme maravilhoso, 3 pares de tênis top de linha, Delícia. muita roupa da Nike. Então ela teve uma assistência muito forte. Então, tinha que representar. Ela tinha que representar a altura. Mas nós também tivemos da Celta. Claro. Então eu queria te falar que o Tuti, ele deu trecho por trecho Sim. de cada um, com altimetria, com a altura de cada um ia correr, com esquema de alimentação. Aqui. Pode virar. Isso. Porque nós temos as fotos, já vamos acompanhar Não, um pouquinho, né? Vamos mostrar um vídeo também, né? Isso. Passando o vídeo, então ele fez uma apostila para cada um, com o percurso de cada um, com a altimetria que cada um correria. É um cálculo personalizadíssimo. Não, fantástico. Sem ele isso não aconteceria, porque ele foi fantástico. Todo Quem mundo. precisar de uma assessoria no interior, não conheço melhor que a dele. E mesmo para quem está começando, É fundamental. Para quem está né? começando é É mais fundamental. importante ainda. E quebrar essa resistência, né? Porque a pessoa, ela tem vontade, mas fica se sentindo envergonhada. Fala, como é que eu vou? Então, eles são experts, são, né, já experientes, mas a gente que vai começar não vai se sentir mal, porque vocês acabam acolhendo, né, Exatamente. e ajudando nessa troca mesmo de experiências, né? A intenção é essa. A gente costuma dizer que atletas de longa distância, eles não são nascidos, eles são treinados. Então, qualquer pessoa tem condição de correr uma prova de longa distância. Longa distância são provas maiores que 800 metros. Tá? Provas... Então, qualquer pessoa tem condição de correr, desde que não tenha nenhuma contraindicação, no caso cardiológica, ou então óssea. Qualquer pessoa pode conseguir treinando. É o que a gente estava conversando antes de começar Sim. o programa. Eu comecei correndo 2 km, hoje com maratona. E eu tenho certeza que todo mundo começou correndo um pouquinho. E que lindo isso, né, do ser humano ser tão flexível e tão apto a poder se desenvolver sempre. Então, acho que isso é o mais gostoso, se descobrir, se redescobrir, né, alguém com até uma afinidade superior, né, com outras pessoas, engraçado. ou com o esporte. Que lindo que é isso. Você vai no né? supermercado, você vê alguém com camiseta de corrida, você fala, você não sabe quem é, mas você se identifica com aquela exatamente. pessoa. Uhum. Isso é muito engraçado. E outra coisa é que é uma coisa que depende só de você. Isso. Assim que você acaba a prova, você recebe a medalha. Aquela medalha, quem conquistou foi você. Foi o seu esforço, foi a sua dedicação. Isso foi mexe as com a suas autoestima horas, demais, não é? né? Então, isso, para pessoas, porque passou aí, se não é um profissional, passou dos 20 anos, dificilmente você pratica alguma atividade de alto rendimento, né? Mas, então, poxa, você com 30 anos de idade conseguir ganhar uma medalha, com 25 anos, com 40, você ganhar uma medalha é uma coisa muito bacana. É uma realização. Começou a passar o Vamos vídeo lá, ali? Vamos.